Bom dia a todas as mulheres poderosas do Instituto Uma Mulher por Outra. E estamos numa série de treinamentos voltados para a área da saúde feminina, saúde mental e saúde física. E esses treinamentos estão acontecendo no horário da manhã, no horário da noite, durante uma semana. E se você tem alguma amiga, convide-a para fazer parte desse treinamento. Ainda falta muitas aulas, estamos apenas começando. E agora pela manhã temos mais um conteúdo extraordinário trazido pela nossa Bianca Mendes. Ela, gente, que é empreendedora, mãe solo, está trazendo para a gente o tema fatores de risco que levam à depressão. Com vocês, Bianca Mendes. Seja bem-vinda, Bianca. Bom dia, bom Bom dia. A dia, sala é sua. e delícia. Bom dia, gente. Então, vamos lá, né? Primeiro aqui, eu quero dizer que é um prazer, né, poder estar aqui falando para vocês e, na verdade, uma sala totalmente nova para mim, né? Já sou antiga aí no Instituto, mas aqui já tem pessoas aqui que praticamente eu não conheço, né? Tenho visto aí toda a movimentação do Instituto crescendo cada vez mais e eu fico muito feliz porque lá atrás eu ouvi essa promessa, né, dada a Kelly, de que o Instituto chegaria em lugares, né, onde ela nem imaginaria que chegasse. Então, eu fico muito feliz por isso. Então, bora lá. Vamos começar o treinamento de hoje. E, para Bianca, começar, eu gosto... Oi, antes de começar, eu vou pedir para todo mundo ligar a câmera para a gente tirar aquela foto. tá ótimo, vamos embora. A gente ama foto. Ainda mais de manhã, toda amassada, descabelada, sem arrumar. A gente ama foto. Vamos lá, meninas. Todo mundo abre as câmeras. Estão batendo aqui no meu portão. Abro as Deixa eu câmeras. ver aqui. Vamos lá para a foto. Todo mundo de X. Isso. Pode começar, Bianca. Antes mesmo de me apresentar, eu já estou dizendo que eu gosto da coisa que é diferente, né? Eu não gosto daquela coisa tradicional, porque eu sou muito mais operacional do que administrativa. Então, eu sou muito mais da prática, na verdade, do que da teoria, vamos dizer assim. Mas, segundo a OMS, a Ordem Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, que o cérebro ele aprende mais 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% lendo e ouvindo, 70% debatendo com os outros, 80% praticando e 95% ensinando os outros. Então, eu já quero te chamar a sua atenção o seguinte, nesse treinamento nós não vamos ter nem slides e nem PDF, porque nós vamos praticar. Então, eu quero te convidar a pegar papel e caneta. Se você não pegou ainda, corre lá e pega. Por quê, gente? Isso é muito importante, porque quando eu fui estudar sobre os fatores de risco da depressão, o maior deles é exatamente a estagnação de não colocar em prática a nossa saúde física e saúde mental. Então, eu vou dar um tempinho para vocês aí. Por favor, peguem papel e caneta. E para que esse papel e caneta, Bianca? Já que você não vai apresentar nenhum slide. Gente, é exatamente para você começar a praticar e anotar aquilo que é importante para você. Porque quando você anota, você automaticamente traz para você algo que foi interessante. Porque às vezes, gente, a gente tem em alguns treinamentos e há algumas falas que a gente não anota depois, aquilo ali pode servir mais para frente para a gente. E depois a gente fica assim, nossa, fulano falou aquela coisa assim, mas eu não lembro o que, que era, porque a gente não anotou. Isso é extremamente importante. E a gente aprendeu isso muito lá no Instituto, né? Toda vez que a gente tem algum encontro, sempre tem aí um caderninho, uma caneta. Então, por favor, peguem papel e caneta mesmo, porque daqui a pouco a gente vai tirar uma foto com papel e caneta. Por favor.
Então, vamos lá, gente. Lembrando que nós estamos na campanha do Setembro Amarelo. E o meu nome é Bianca Mendes, como a Kelly já me apresentou aí, eu sou empreendedora hoje, secretária da Gostosuras da Bia, uma empresa, né, que tem um buffet que nós servimos, né, com um buffet empresarial completo, adaptado de acordo com o seu evento. Sou mil e uma utilidades, como a maioria de vocês são, né, como mulheres, e sou mãe solo de 3 homens. Tenho descoberto que eu sou uma mulher extremamente forte. Imagina uma mulher forte, gente? Sou eu. Mas a cada dia, graças a Deus, tenho descoberto que eu também sou extremamente frágil. E é sobre isso que a gente precisa de falar aqui. Porque nós estamos nessa campanha, né, do Setembro Amarelo, que é exatamente a prevenção contra o suicídio. E a gente estudando, a gente vê que o maior, se não a maior, uma das maiores, né, dos maiores motivos para o suicídio é a depressão. Por isso que nós estamos focando nessa doença, né? Porque a maioria das pessoas que suicidam, elas deixam cartas onde dão indícios de que elas já tinham algum problema, alguma doença, principalmente mental. E uma dessas doenças que hoje mais comete e levam pessoas é a depressão. E aí eu queria ler para vocês aqui, segundo, como eu disse, a OMS, toda a minha pesquisa ela está baseada nisso, tá? Na OMS, para poder explicar, né, o que é a depressão e quais os fatores, né, que fazem com que ela seja pessoas. Bora lá. Segundo a OMS aqui, ela define a depressão como um transtorno mental sério e comum, caracterizado por uma tristeza persistente e de perder o interesse ou prazer de atividades que antes eram gratificantes e significativas, com um impacto significativo na vida diária, do trabalho, da capacidade de funcionalidade. E aí eu li uma frase que dizia o seguinte: sem saúde não existe saúde mental. Então, quando a gente vai pesquisar sobre a depressão, o que mais se fala é que nós precisamos estar cuidando do nosso corpo para que a nossa mente ela esteja livre da depressão. Ou seja, gente, se você não faz um exercício físico, se você não tem uma boa alimentação, se você acha que tudo isso é só por estética física, talvez você esteja no grupo de risco. Isso é muito sério, porque nós mulheres estamos cometidas de depressão 95% a mais do que os homens. E onde que se dá isso? Né? Quando a gente fala sobre os fatores de risco, existem inúmeros. Existem fatores genéticos, onde a OMS diz que muitas das vezes, se os seus parentes de primeiro grau tiverem depressão, a probabilidade de você ter é de 45%. Ou seja, mais do que a metade. Por quê? Significa que essa doença, porque nós precisamos de entender que a depressão é uma doença. Depressão não é charme, depressão não é frescura, depressão não é só um estado de espírito, ela é uma doença, ela precisa de ser tratada. E mesmo ela tendo alguns fatores externos, ela nos comete internamente e ataca a nossa saúde. Então, o que acontece? A depressão ela não nasce da noite para o dia. Primeiro, a gente tem que entender isso. Eu não durmo hoje feliz, satisfeita, e amanhã eu acordo com uma tristeza profunda. Não. É comprovado que a depressão ela vem exatamente pelos maus hábitos, pela genética, pelos problemas acometidos externamente. Ou seja, algumas doenças têm probabilidade da gente vir até depressão, como, por exemplo, diabetes, problemas cardíacos. Isso tudo pode levar à depressão. Por quê? O nosso corpo ele precisa de uma reposição hormonal.
E essa reposição hormonal todo mundo já conhece, né? São aqueles hormônios que é a dopamina, a serotonina, que a gente precisa sempre, que são os hormônios de quê? Do humor e que trazem satisfação, saciedade, trazem felicidade para a gente. Então, muitas das vezes, gente, a depressão, ela não é simplesmente porque aconteceu algo que foi traumático. De repente, você está com um problema de saúde e está desenvolvendo a depressão. O problema, como eu comecei a dizer, se você não tem saúde, você está exatamente na área de risco. E essa está sendo a questão muito, muito legal, que eu fiz uma pesquisa dizendo que hoje em dia os diagnósticos de depressão têm sido cada vez mais com defasagem. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega lá e fala assim: olha, eu estou triste, eu estou com uma tristeza profunda, eu só choro, eu quero só ficar em casa, eu não quero sair de casa. E as pessoas falam: você está com depressão. Mas elas não olham a raiz da depressão. E começam: você tem que ir para terapia, você precisa de tomar um medicamento. E muitas das vezes, gente, e na maioria das vezes, essa pesquisa é de um instituto lá dos Estados Unidos. Eu anotei o nome dele aqui, mas eu não estou achando aqui, mas é aqueles nomes em inglês que a gente não sabe pronunciar, mas depois eu coloco lá para vocês. E eles dizem o seguinte, que na maioria das vezes, a essência ou a raiz da depressão, ela está no fator de saúde física. Porque exatamente como eu falei, a gente não tendo essa reposição hormonal, que é da questão da saúde, a gente vai desenvolver uma doença psíquica. Então, às vezes, vai no consultório, hoje em dia tá modinha, não sei quanto vocês, né? Outro dia mesmo, deve ter uns 15 dias, eu estava no barzinho com umas amigas, e um amigo meu, ele tentou suicídio. Ele separou da esposa e ele tentou suicídio, e aí eu falando com as meninas assim que ele estava com a depressão muito forte. Falei: nossa, ele estava com a depressão forte, estava muito triste, aquela coisa toda. Aí as meninas falaram assim: mas eu também tenho depressão? Isso é comum? Quase todo mundo tem. Como se a gente pudesse tratar uma doença dessa como uma coisa que seja banal, e não é, gente. Por quê? Porque se você tem a depressão e ela dá picos, significa que você não está tendo uma estabilidade emocional e de saúde. Porque nós precisamos, a cada vez mais, não só nos conscientizarmos, é praticarmos. Por isso que eu pedi a vocês que pegassem papel e caneta. Porque, gente, a gente precisa de ver aonde nós estamos errando. Porque existe um erro aí. Vamos sair dessa parte física, então, e vamos falar sobre a parte externa. Eu estou dando uma pincelada, porque daqui a pouco a gente vai, né, discutir sobre isso. Eu prefiro agora falar tudo e depois a gente abrir para vocês falarem também. A parte externa. Segundo a OMS também, ela diz que o social da gente pode alterar o nosso sistema neurológico, deixando de produzir esses hormônios que são importantes para nós, como, por exemplo, traumas na infância, abusos, autoestima baixa, cobranças excessivas e peso inadequado. E aí eu quero focar nisso aqui como mulher, porque isso eu posso falar com bastante propriedade. Quando eu digo para vocês que eu sou extremamente forte, foi exatamente na dor que eu descobri que eu sou extremamente frágil. Hoje, gente, nós temos uma rede social onde que ela nos impõe. Ela não pede que a gente escolha. Ela nos impõe sermos fortes o tempo todo e mostrarmos isso para o outro. A gente vê isso muito acontecendo, principalmente, por exemplo, na área que eu vivo, que é de mãe solo. Né? Muitas das vezes nós temos que ser mães e pais, temos que mostrar para a sociedade que nós somos capazes de criar filhos sozinhos. Porém, ninguém nunca perguntou se a gente quis isso, se a gente escolheu isso, se a gente preferiu isso. Mas às vezes nos cobram coisas que a gente não tem capacidade de fazer. E aí a gente se olha no espelho e não se acha suficiente. E aí é onde exatamente a OMS diz que as mulheres têm o maior índice depressivo no mundo.
São 380 milhões de pessoas, e essa última pesquisa foi feita em 2020, dizendo que daqui a 10 a 20 anos serão mais de 700 milhões de pessoas depressivas, sendo 95% mulheres. Gente, vocês entendem o que é isso para a gente, como mulher, como uma sociedade, como um representante maior? Aí aquelas pessoas que dizem, Bianca, mas no mundo existe mais mulher do que homens. A gente está falando numa probabilidade de pesquisas da mesma quantidade de homens, mesma quantidade de mulheres. Tá? Porque as pesquisas elas são assim, elas pegam uma quantidade X de mulheres e uma quantidade X de homens. Então, elas fazem esse nível de acordo com números iguais. Então, precisa entender isso. Tá? Então, gente, quando a gente entende que a gente precisa saber onde a gente está errando, é como eu disse. Alguns tempo atrás, por exemplo, a Kelly, ela estava com alguns problemas de saúde. E comentando com uma das meninas, né, que é do nosso instituto, nossa, a Kelly está bem para baixo. A Kelly hoje, ela está mais, né, não está tão alegre como antes. Tem hora que ela vai falar e a gente vê que está forçado a questão do humor dela. E aí a gente descobre o quê? Que o problema da Kelly não era uma tristeza externa, era algo que é problema de saúde dela. Que ela estava com muitas dores, ela estava com problema, ela precisava de tratar aquilo. E às vezes ela estava, a gente mas assim, ela falou assim, não estou, é impressão de vocês. Mas exatamente por isso, porque um problema gera outro, gente. E às vezes nós estamos sendo depressivos, não estamos observando aonde está a depressão. Por isso que é importante nós entendermos quem somos, entendermos o que estamos fazendo, o que estamos passando, para saber se essa ela é real ou ela só é um momento. Porque a depressão também, gente, ela pode acontecer de períodos ou uma vida inteira ser depressiva. E isso também choca a gente. Porque há momentos que nós estamos depressivos e está tudo bem. Às vezes a pessoa fala assim, porque eu tenho depressão, porque na verdade ela está confundindo um momento difícil dela com algo permanente. Às vezes estamos passando por alguns problemas e está tudo bem sentir tristeza. Está tudo bem sentir, às vezes, incapaz. A nossa autoestima realmente não está muito bem. Nós como mulheres, nós temos muitos hormônios que durante todo o mês eles têm transições. E é isso que a gente tem que entender. Que essa doença ela é real, precisa ser tratada quando ela realmente acontece com a gente. Agora, quando for só um momento que você esteja passando, por isso que eles dizem nessa pesquisa que os diagnósticos não estão sendo precisos. Porque, às vezes, a mulher ela está passando por alguns períodos difíceis e ela chega no consultório dizendo que ela está com sentimentos, né, com os sintomas de uma depressão e, de repente, começa a tomar remédio e, de repente, começa a tratar. E, na verdade, aquilo ali é só um período, é só um problema de mulher. Mas, todavia, portanto, tem essas questões externas que, às vezes, nos diminuem tanto, mas tanto, que essa tristeza se torna constante. E há pessoas comuns, normais, se achando fortes o tempo todo e, na verdade, estão ali fazendo um depressivo. Lembrando, mais uma vez, que nós estamos no Setembro Amarelo, no combate ao suicídio. E eu fiquei muito surpresa dizendo que o suicídio ele é comparado numa faixa etária de 18 até 35 anos, depois dá uma pausa, e depois vem as pessoas acima de 50 até 60 anos. Porém, há uma nova pesquisa dizendo o seguinte, que hoje mulheres entre 30 a 50 anos estão cometendo suicídio. Gente, poxa vida, isso era algo de jovens, era algo que eram problemas que jovens não conseguiam resolver, dizer assim, era drogas, eram cobranças excessivas, né? Aquela transição, porque mulheres adultas têm cometido suicídio.
E aí elas deixam, às vezes, cartas que emocionam a gente de ler. Quando elas dizem assim: eu não fui suficiente para o meu marido, eu não fui suficiente para os meus filhos, eu me senti que eu não era tão bonita como aquela outra que estava na rede social. E isso entra na nossa casa através de um celular, de uma televisão, de um computador. E nós não estamos percebendo que mulheres ao lado da gente estão, às vezes, como nós colocamos elas como um sem força. Elas estão pedindo socorro. E hoje eu quero convidar você, dizendo para você o seguinte: você hoje já fez algo que te trouxe satisfação no dia de hoje? São 9 horas da manhã. Bianca, acabei de acordar. Mas hoje você acordou feliz, independente dos problemas que você vai ter que enfrentar hoje? Você acordou com saúde suficiente, dizendo: olha, eu tive pouca noite de sono, meu corpo é um pouco dolorido, mas eu tenho ciência de que isso é um fator só que eu dormi pouco. E não porque eu estou com problemas de saúde, não porque eu estou triste, porque eu estou chateada, porque alguma coisa aconteceu. Gente, porque problemas todo mundo tem. Vamos lá de novo. Então, você acordou hoje com a sensação de felicidade, de prazer? Não, hoje eu estou muito feliz, não. Mas para entender que hoje é meu momento de estar triste. Outra, você hoje acordou com a mesma tristeza de ontem? E que você observou que é a mesma tristeza de anteontem? E se a gente colocar na balança, isso já vem já há vários dias e você está tentando maquiar isso? Outra pergunta. Alguns problemas que você passou, seja na infância, na adolescência ou até na vida, hoje influencia no seu desenvolvimento, seja como esposa, como filha, como mãe ou como profissional? E vamos mais a fundo. Será que você tem só se colocado como uma mulher forte e esquecido o seu valor, como tão frágil você é? Eu queria que você respondesse uma dessas perguntas aí. Não preocupa que eu não vou pedir para vocês falarem a resposta de vocês, mas é só uma reflexão. Sabe por quê, gente? Porque quando a Kelly, eu falei com ela: Kelly, qual que é a contribuição que eu posso fazer em relação a isso? Eu não sou nenhuma palestrante hoje, eu não tenho nenhuma formação acadêmica para isso. E aí ela disse para mim que ela ia me falar sobre o tema. E quando ela disse fatores de risco, eu descobri que eu estou dentro desse fator de risco. Exatamente, gente, por tudo o que eu tenho colocado como força, e na verdade é uma fragilidade. E eu quero compartilhar com vocês um momento difícil na minha vida, que quando eu me separei, quando eu me tornei mãe, eu era casada há 12 anos, e aí, por N motivos, nós nos separamos, foi uma escolha minha, e eu me vi como uma criança, com duas crianças, né? Entrando na pré-adolescência, saindo da infância com 12 anos, entrando na pré-adolescência, e uma outra criança com 6 para 7 anos. E aí eu me lembro que a opção de separar foi minha. E aí, porque né, meu ex-marido cair foi uma coisa muito, muito ruim para mim, e eu não gostava de chorar na frente dos meus filhos. Eu nunca chorava na frente de mim, porque a opção era minha, eu tinha que me mostrar forte para isso. E aí eu lembro, gente, que às vezes, quando eu chorava ou quando eu precisava extravasar, eu largava meus filhos na casa da minha mãe, eu largava meus filhos na casa de uma vizinha e saía de cena. Às vezes estava dentro de casa, trancada 2, 3 dias, deitada, chorando, mas quando eles chegavam aqui, estava tudo bem. Aí eu me recordo, meu filho de 12 anos, aí um dia eu falava assim, quando eu saía, às vezes, né, era minha válvula de escape, eu saía, às vezes, para um barzinho, e eu ia para um que eu gostava muito na época, mas eu ia ali, porque eu queria exatamente a escape. Eu me recordo que um dia eu dentro do banheiro
segurando o choro para eles não ouvirem isso. E eu saí. Aí assim, eu preciso virar. Aí quando eu saí no apartamento pequeno, e eu saí na porta assim, aí meu filho mais velho falou, você chama, mãe? Aí eu disse assim, eu preciso sair ele rapidinho, filho. Eu vou deixar na casa dos outros, eu volto. Eu lembro que o meu filho, nesse momento, ele transformou o rosto e ele falou assim, eu não acredito nisso. Aí eu disse assim, foi, filho. Ele falou comigo assim, ele pegou o dedo da minha cara, ele apontou o dedo e disse assim, o meu pai está sofrendo pela sua decisão. Mas você, o tempo todo, só está vivendo, fingindo que nada você fez. E aquele momento, para mim, gente, foi sufocante. Porque eu queria poupar os meus filhos, contar para eles, na verdade, tudo que eu tenho do pai. Eu sentei, mas eu falei, me conta o que você fala isso no começo, porque quando ele chega lá na casa, ele chora, ele fica no meu colo e chora. A senhora eu não vejo mais, a senhora só sai. E aí eu me lembro, gente, que um dia antes, eu estava com eles na casa da minha vizinha e tinha ido para uma passarela que é próxima da minha casa. E eu sempre pela passarela, tendo coragem para poder pular dela. Mas ainda bem que fui nesse momento. Então, quando eu ouvi dele isso, aquilo ali me doeu. Então, eu queria poupar ele e ele está dizendo para mim que eu não sofro. E mesmo assim, eu respirei fundo, pensei com ele, assim, meu filho, você não sabe sobre essa questão de sentimentos. Eu quero te pedir desculpas, assim, como eu estou no chat, te fazendo me ver, mas eu estou sofrendo sim. Só que, diferente disso, eu não quero trazer mais sofrimento para vocês. Enfim, aconteceram coisas naquele momento e aí eu comecei a entender que eu precisava de mostrar minha fragilidade. E não era mostrar minha fragilidade porque eu era coitadinha. Eu precisava de mostrar minha fragilidade porque aquilo ali estava fazendo mal para os meus filhos. Porque o mais interessante, quando eu comecei a dizer para vocês o que um dos fatores da depressão pode ser genético. Se a pessoa que está próxima a você for depressiva, você tem 45% de ser depressivo. E sabe o que acontece isso? Porque depressão, apesar de ser uma doença, ela não é palpável. Às vezes, ela exala fora. Porque você pode até fingir uma dor no seu físico, mas uma dor de alma, sentimento, é impossível esconder. Então, hoje, quando eu falei para você responder uma dessas perguntas, eu quero dizer para você que você precisa observar até a sua volta. Porque, de repente, você está o tempo todo mulher sendo imposta na sociedade e tem de viver no automático, sem olhar para algo mais importante do mundo inteiro. Você. O que você tem feito para se cuidar e não entrar nessa isso, depressão. Mas antes da depressão vem uma ansiedade, antes da depressão vem uma síndrome do pânico, antes da depressão vem uma tristeza exacerbada, antes da depressão vem traumas, antes da depressão vem medos, antes da depressão vem cobranças, antes da depressão vem autoestima baixa, antes da depressão vem mutações. Interessante é isso, né? A grama do vizinho seria mais verde que a nossa. Nós, como mulheres, a gente fica assim, gente, eu fico tentando dar conta de tudo. Eu olho para minha vizinha, ela tá toda gostosona, indo para academia. Os filhos dela são os melhores do condomínio, ela dá conta de tudo, ela tá trabalhando, ela tá com a vida, aí eu falo assim, meu Deus, será problema seu? Aí, quando eu vou ver a raiz do problema, quando eu vou saber, vou pesquisar, vou ver, eu vou ver que ela é uma pessoa normal, comum, só que ela descobriu algo que talvez eu ainda não me posicionei. Que ela está bem, todo o resto vai à frente. Então, hoje eu quero lidar dessa bem. Se chegar de forma linda e sair desse
deixa eu fazer uma comparação. Uma taça de vidro, uma taça de cristal. Ambas são taças. Ambas têm valor. Só que a taça de cristal, ela tem mais valor do que a taça de vidro. Porém, a taça de cristal é de vidro. Entende isso? O seu valor é tão alto, mas a sua fragilidade é menor. E você, às vezes, está olhando o vidro do outro. Mas ela é mais forte do que eu. Mas ela é menos frágil que eu. Porém, ela tem menos valor que você. Então, que você compare a essa taça e entenda que você é especial demais para ficar em fator de risco. E como eu consigo sair disso, Bianca? O principal. Gente, em todas as pesquisas, dizem que exercícios físicos são mais eficazes do que terapia e remédios antidepressivos. Então, o que eu quero te convidar? Se movimentar. Não sei nem como que você acordou hoje, né? A Kelly disse, abre as câmeras aí e tal. Aí, acho que a Célia disse, nossa, tem minhas crianças aqui, não deixa. Hoje o Heitor não tá aqui, não. Mas sempre, quando eu tô em algum treinamento, o Heitor passa por aqui, ele chama aqui, porque é assim mesmo, crianças. Mas eu queria te convidar agora e se enxergar do jeito que você tá. Nem sempre a gente vai acordar linda. Nem, aliás, todos os dias, né? A maioria das pessoas não acorda. A gente não acorda linda, a gente não acorda bem, a gente não acorda feliz, a gente não acorda totalmente saudável. Mas eu queria te convidar hoje a se enxergar no jeito hoje. Bianca, você falou isso tudo aí, mexeu comigo, mexeu com o emocional, então eu sei que eu preciso disso, aquilo, aquilo outro, mas eu quero deixar tudo de lado. Eu quero que você só se enxergue. Que você olhe para a própria câmera que está aí, que você abra. Se você não puder, estiver no trabalho, porque às vezes eu sei que tem alguma coisa, mas se olhe no espelho nesse momento. Nós fazemos um treinamento uma vez que chama DNA Feminino, onde que eu tenho um espelho, né? Que eu ganhei. E aí a gente é convidada a se olhar no espelho e para essa pessoa do espelho quem nós somos. E hoje eu queria te convidar hoje para, como eu falei, olhar na câmera, olhar no espelho, olhar para dentro de si mesmo e começar a dizer porque uma das questões onde pode mudar o seu estado e sair da zona de risco é você si próprio aconselhar. Porque se o seu problema não é físico, se o seu problema não é de uma doença exatamente porque você está sedentária, porque você tem alguns problemas, né, como eu falei, cardiovasculares, pressão alta, se ele não for de fator físico e se ele for emocional, então você precisa só de terapia e precisa se movimentar, correto? Mas você tem na sua mão um poder. Porque às vezes, Bianca, eu não posso fazer atividade física. Bianca, eu não posso fazer na terapia. Mas você já conversou com você mesmo? E já se posicionou e descobriu, como eu disse, qual taça você é? Se é uma de vidro ou se é uma de cristal? Vamos começar a praticar? Por isso que eu disse, eu não queria trazer nada à tona. Eu não sou muito social com essa questão de, né? Como eu sou mais operação administrativa. Mas o meu filho, ele falou, mãe, vamos montar o slide. Eu falei, aí eu comecei, a gente já chegou a começar a montar o slide. Depois, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, gente, a gente precisa começar a praticar. E eu quero te convidar a praticar, como eu disse agora. Eu não sei o que você escreveu aí, se tem alguma coisa importante ou não. E pouco me importa o que vai estar nesse papel, porque esse papel não é para mim, esse papel é para você. Se você for algo que for importante para você, bacana, coloque num lugar de destaque para que você lembre disso que você anotou. Agora, se você não anotou, eu quero te convidar e te desafiar, na verdade, a anotar, a realmente ver os fatores disso que nós falamos, se você está se enquadrando dentro disso. E se você não está, delícia, parabéns para você. Mas comece a observar a outra do seu lado, dos seus filhos, do seu marido, porque de repente você não está, não, mas você nem está ligando para o que está do lado. E aí eu vou encerrar isso aqui, para falar um pouquinho, contando uma história que eu disse até para a Kelly. Falei, Kelly,
Às vezes as pessoas falam sempre de depressão e esquece da ansiedade, esquece dos outros problemas. Eu quero contar um caso de uma menina de 17 anos, onde ela cometeu suicídio. E aí, a família é uma família muito tradicional, inclusive é uma família evangélica nos Estados Unidos, não é nos Estados Unidos, não, na Austrália. Muito rica, muito influente, e, né, todo mundo ficou chocado que a menina tinha cometido, né, muito certinho, e aí acharam uma carta onde ela dizia o seguinte: a menina, ela tinha, como a família era muito tradicional, né, o pai era muito rigoroso, a mãe também, eles eram muito corretinhos segundo uma sociedade, a menina ela tinha se envolvido com o namorado e tinha perdido a virgindade. E aí, quando ela aconteceu isso, apesar da família ser muito rigorosa, a família sempre estava muito aberta para conversar sobre alguns assuntos. E aí, quando ela fez isso, ela se sentiu que estava decepcionando, né, os pais. E aí ela ficou naquela, eu falo, não falo, eu falo, não falo. Porém, o rapaz tinha, né, feito essa relação, ele contou para os pais dela. Falou, olha, a gente errou assim, 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 vocês me desculpem e tal. Eles ficaram chocados no primeiro momento, mas falou assim, nós vamos esperar ela falar com a gente, ela contar para a gente, nós vamos pedir, nós vamos saber. Só vocês não perguntam, o momento foi o que, né, que ele queria e tal. Olha, só, o que acontece é o seguinte, aí essa menina, uma vez, ela contar para os pais dela, tão ansiosa, muito ansiosa com o que poderia acontecer, que ela decidiu não contar. E aquilo foi consumindo ela tanto, ela cometeu suicídio. Ela deixou a carta dizendo exatamente isso. Eu achava, mãe, que a senhora ia me achar como uma qualquer. Mãe, eu pensava que eu não fui suficiente como filha. Mãe, eu pensava que eu me tornaria feia para a sociedade. Mãe, eu pensava que eu não sou o suficiente como as outras mulheres são. Mãe, eu não pensava que eu pensava que eu ia te decepcionar tanto a senhora me rejeitar como filho. Pai, o senhor é correto, não queria te vergonhar. Pai, eu sabia que eu tinha feito, não sabia como consertar. Ou seja, ela cometeu um suicídio sem saber o que aconteceria depois. A mãe e o pai dela já sabiam da situação. Então, muitas das vezes, nós estamos sofrendo coisas que a gente nem precisa. Às vezes, as por si só se resolvem, ou às vezes, o nosso pai já sabe. Só precisa de conversar. Só precisa de falar. E eu queria agora ouvir, sei lá, uma, duas pessoas sobre isso aqui, sobre alguma dúvida que vocês tenham, né, sobre essa questão dos fatores de risco, alguma coisa que eu não falei, acrescentar, né, trazer aqui, porque assim, eu estou aqui para aprender, né? Antes mesmo de ensinar, como eu disse, eu não tenho uma bagagem de currículo Fala comigo. ensinável. Eu tenho uma... Pode falar, Rafaela. Você está falando com a gente? Gente, está aberto. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Eu Ninguém vai falar tenho, nada, deixa eu... Bianca. Eu tenho, Bianca. Você falou, é interessante que tudo que você falou, as meninas até comentaram também ontem. Ontem nós falamos justamente sobre a autoestima, né? Que a falta da autoestima é um dos fatores que leva a essa depressão, né? E aí você trouxe essa colocação muito bom falar sobre essa aparência. E uma coisa muito interessante para falar, né? Eu tenho dois assuntos. Um você traz sobre a aparência, e muitas vezes as mulheres, elas com essa história de se ame como você é. E muitas vezes ela não está se amando como ela é. Não está se amando, gente, não está bacana. Mas aí ela vai engolindo, porque são falas
muitas vezes feministas também. A gente não pode deixar de pontuar que existem falas feministas que a gente precisa ter cuidado com elas. Como eu sou assim, não mudo, gosto de mim, quem quiser gostar. E aí é interessante que uma influencer, esqueci o nome dela agora, não é a Jojo Todinho, mas é outra também, gordinha, que ela viralizou por conta da obesidade. E é interessante que ela combateu, foi de frente com várias pessoas, falando sobre a gordura dela, que era bonita, que não sei o quê, e ela começou a postar roupas com roupas sensuais, mas no final de tudo, ela agora foi fazer um procedimento bariátrico para diminuir no peso. Mas, e falando a respeito da saúde. E eu entendo que, claro, a saúde também está em primeiro lugar, mas não só a saúde, porque eu não acredito que uma pessoa extremamente gorda, que não consegue andar direito, que não consegue falar direito, essa pessoa esteja feliz com ela mesma. Não tem como isso, sabe? E aí a gente precisa entender que é bom a gente aceitar quem nós somos, mas nos amar. Então eu vejo muitas pessoas que não está satisfeita com a barriga e se esconde, não vai para um passeio, se esconde, vai se isolando, se isolando. Não é melhor você juntar um dinheirinho e fazer uma bariátrica? Não é melhor você fazer um procedimento cirúrgico? Não é melhor você tomar uma medicação? Se você não está satisfeito, eu conheci uma moça que não estava satisfeita com o nariz, e aí ela fez uma cirurgia plástica no nariz. Então, existe os dois lados, né, da moeda, claro, existe o lado de você se aceitar como você é, se amar, mas se aquilo tá te trazendo bullying, né, existem várias pessoas que às vezes zomba mesmo daquela condição, e se existe, se você está dentro desse fator, por que não mudar? E eu acho até bom realmente mudar. Se você vê que em você precisa ser reconstruído algo, reconstrua. Então, esse fator, falando sobre a autoestima, eu acho ele extremamente importante, principalmente para a mulher. Se ela não está se sentindo bem, se cuide. É importante ter essa autoestima para tudo. E outro fator também, Bianca, que surgiu agora recentemente, a Suzy também quer falar, mas vou só terminar com essa outra pauta, Suzy. Muito importante que aconteceu recentemente foi sobre os jogos online. E um dos jogos chamado Roblox. Não sei se vocês souberam, mas 3 crianças aqui, né, do Brasil, 2 são aqui de Belo Horizonte, se suicidaram através do jogo Roblox. Não é bem o jogo, mas o jogo Roblox ele é composto de comunidades. E algumas dessas comunidades são pessoas infiltradas com essa intuição de trazer crianças para conteúdo adulto, conteúdo pornográfico e depois chantagear essas crianças. Então, um dos adolescentes, eu vi no Instagram de uma amiga nossa e esse adolescente, o pai falou que era muito bom, era um menino estudioso, mas ele jogava. E ele advertiu, né? Advertiu os pais: olhem o que os seus filhos estão jogando, olhe com quem os seus filhos estão conversando. Isso é muito sério. Por quê? Porque de um jogo ele vai para uma conversa, vai para um bate-papo, e dali, né? Uma dessas crianças foi um desafio. Ele foi desafiado e aí, no desafio, pedia para que ele se suicidasse. E assim ele fez. E o outro foi conteúdo indecente. Então, a gente vê aí uma ação diabólica, uma ação maligna, mas que nós precisamos ter o controle da vida dos nossos filhos, da nossa própria vida. E é um controle, gente, com consciência. Peraí, não está fazendo bem, não está legal, né? Meu filho, ele joga Roblox. Eu
fui lá e falei para ele, falei, Daniel, não vai mais jogar. Mas, mamãe, eu jogo com os meus coleguinhas. Mas, de repente, um coleguinha apresenta para o outro coleguinha, estou trazendo um coleguinha para o jogo. E quando você vai olhar, você perde seu filho. Então, é muito importante a gente... só para quem é mãe de menino, o Roblox, ele é um... ele tem até os brinquedinhos quadradinhos que monta, né? Vai montando uma pecinha de encaixe em outra. Ele é bem bonitinho, tem até um, tem revista deles, tem tudo. O jogo em si não é o jogo que é ruim, porque o jogo monta a casa, monta um monte de coisinha. São as comunidades que estão ao redor. E aí, infelizmente, né, a gente vai tendo que realmente interferir nisso para não perder os nossos filhos. Então, esses dois Deixa eu fatores, só falar uma coisa bem rapidinho aqui, que é esses dois incoerente, né? fatores Quando a gente, Esses dois às vezes, fatores de risco, desculpa. eu acho extremamente importante. Bianca, pode falar, Sim, mas depois passa a bem fala rápido. para a Suzy, que ela também quer falar. Tá. Eu só quero só para poder uma pincelada sobre o que você falou sobre autoestima aí, né? Que é a questão da mulher, e olha para você ver como é que é incoerente. Quando a mulher ela tem essa fala feminista dizendo o seguinte: a gente te aceita do jeito que a gente é e tal, você tem que ficar feliz com quem você é. Mas quando você tem um problema de saúde, por exemplo, e você precisa de mudar isso, a sociedade ela te condena, né? Dizendo o seguinte: se você gosta daquilo que você é, de quem você é, por que você vai se apresentar dessa forma errônea? E o que você falou sobre a questão da mulher, ela gostar do que ela está vendo, isso ela precisa de se aceitar na situação que ela está, mas se ela está vendo que isso está causando problema para ela, ela precisa também de se movimentar para a mudança. Né? Porque a gente fala muito de autoestima, que a gente tem que aceitar a gente do jeito que a gente é. Como eu falei, a sua beleza hoje, independente do que ela seja, não significa que você não tenha coisa para melhorar. E a autoestima, ela pega isso muito. E aí vem essa questão das crianças. Quando há uma influência externa trazendo sobre os nossos filhos uma coisa horrorosa dessa, que é um suicídio. Aí a sociedade às vezes cobra nós como mulheres. Cadê os pais que não estão vendo? Cadê os pais que não olharam isso? E às vezes, gente, pra gente é tudo normal. E não é, como a Kelly falou, não é o problema do jogo, é o problema da influência. Tá vendo como o negócio é tão pesado? Que a influência dos outros externa, da opinião dos outros, do desafio dos outros, de você não reconhecer e saber quem que você é, pode causar todo esse transtorno na nossa vida. Suzy, fala Verdade. aí. Gente, eu tô Suzy? apanhando todo dia que eu vou tirar o muro do meu celular. Não sei que eu arrumei na configuração que tá um caos. Eu vim falar né, reforçar a palavra da pastora Kelly, justamente sobre essa questão de a gente, das pessoas, a gente não gostar de determinada coisa na gente, a pessoa forçar a gente a querer isso. Eu passei por isso, né, para ilustrar, há uns 2 anos atrás. Uns 2 anos atrás, eu cortei meu cabelo bem curtinho e resolvi fazer transição capilar. Fiz transição, me achei linda durante a transição e tal, mas de repente eu resolvi voltar a alisar o meu cabelo. Gente, um dia, numa palestra que eu fui, e é o que eu falo muito isso nessas causas, a gente tem a causa da mulher, e hoje em dia a gente fala muito sobre a causa da mulher negra, né? Verdade. E eu fui para um evento desse que envolvia só mulher negra, e cheguei lá, tinha uma cabeleireira que ela trabalha com cabelos naturais. E, gente, eu fui quase apedrejada lá porque eu tava com cabelo liso. E eu falei assim, meu Deus, como é que nós somos cruéis com as mulheres e cruéis com o outro? Se eu não sou Verdade. uma pessoa que eu sou assim muito tranquila, que eu falo, olha, eu me amo quando eu estou com o cabelo curto, só que quando eu resolvo voltar meu cabelo liso, eu coloco ele liso, e se amanhã eu quiser fazer transição, tudo bem. A pessoa virou para mim e falou assim, eu falei, não, você já fez? Eu falei, não, mas eu já fiz transição. Aí ela virou para mim e falou assim, você tem dificuldade de assumir a sua identidade, né? Eu falei, nem um pouco.
Nem um pouco. As minhas origens, na realidade. Falei, nem um pouco. Não tenho dificuldade. O que a gente precisa entender que o mundo está fazendo com a gente? A gente, principalmente nessas causas, né? A gente briga contra um padrão, que é o padrão de perfeição, né? Vamos colocar assim, da mulher branca, do cabelo liso. Aí a gente fala assim, eu quero me libertar dessa marra. Só que eles aprisionam a gente dizendo que o meu modelo é ser negra, de cabelo crespo, e eu preciso ser assim, e a minha origem tem que ser essa. E a gente tem muita mulher que, assim, fica presa nisso, depois tem medo de voltar, tem medo de assumir que não gostou da transição, né? Tem medo de... E é muito... gente, o negócio é tão... Eu já tenho uma visão tão crítica quanto a isso, que o que a gente faz quando a gente faz transição? A gente faz a transição, e a gente pega e coloca a trança até o bumbum. E quando que, naturalmente, uma mulher negra, né, vamos pôr assim, né, uma africana em si, ela tem cabelo negro até o cabelo com trança natural até o bumbum. Então, isso faz a gente pensar, porque a gente briga tanto falando assim com você tem que ter, você tem que assumir suas origens, mas a minha origem, então, é o meu natural. Só que quando a pessoa te incentiva a fazer a transição, você põe. Você coloca uma lace, você coloca um mega, você coloca tudo cacheado, o que não é natural de si. E nisso, aquele dia, eu fiquei pensando que a pessoa virou para mim e falou assim, olhou para mim com um olhar de pena e falou assim, você tem dificuldade de aceitar suas origens? Eu falei, gente, uma pessoa eu não tem dificuldade. Nenhuma. Só que o que eu entendi? Que eu sou a Suzy, que a minha preferência é o que vale. Não é porque falaram que o cabelo liso ele é mais bonito, mas é porque quando eu me olho no espelho, e eu falo assim, hoje eu tô melhor com o meu cabelo liso. Ah, mas agora eu vou cortar, porque eu acho que hoje, nesse período, eu vou ficar com o meu cabelo cacheado, eu quero ele nesse momento aqui, eu me olho e eu gosto daquilo que eu tô vendo. Né? Então, essa questão da autoestima, a gente toma muito cuidado, porque a gente acaba seguindo, o que a gente fala, né? É se conhecer, entender como você se sente bem, não como o outro impõe, como tem acontecido muito. Isso que é autoestima, sobre né? isso, a sua autoestima, autoestima, porque às vezes a pessoa olha pra gente e fala assim... Da forma que você é, independente do outro, né? Sim, às vezes você fala assim, eu tô me sentindo gorda, pesada, não gosto. Eu, por exemplo, hoje tô numa fase que, assim, eu tô 3 quilos maiorzinha, porque eu fui para as férias, e as pessoas acham que você está ficando doida. Eu falei, não tô ficando doida. Eu, Suzy, não me sinto bem. 3 quilos a mais. Não importa o que você acha, que eu tô bem, se daqui você emagrecer 5 quilos, 6 quilos, eu vou ficar mais... você vai ficar com cadavérica. Não, eu, Suzy, eu me sinto bem desse jeito. E é isso que a gente precisa aprender a olhar no espelho, se entender, olhar aquilo que a gente gosta na gente, que a gente quer pra gente, nos entender como mulher ali, sem pedir a opinião do outro. Mas isso é todo um trabalho, né? A gente, né, muitas pessoas são mais fáceis de acessar isso, outras precisam de ajuda. Mas é sobre isso. A mulher que está aí, precisa da autoestima, é se entender, procurar em si o que ela gosta, se olhar no espelho e falar assim, o que eu gostaria de ver em mim? E que não é padrão dos outros, né? Que não é o padrão imposto pelos outros. Eu, Suzy, eu, Adriana, eu quero, o que eu quero de mim. Tá? Somente isso, meninos. Eu queria só finalizar com uma frase aqui, gente. Eu vou deixar para vocês, né, conversarem aí, mas eu queria, pegando esse gancho aí dela, dizendo o seguinte: a frase é o seguinte: amor próprio não é sobre se amar o tempo todo, é sobre não se deixar para depois. Então, é sobre a questão, isso resume tudo. Né? Se você tem autoestima baixa, se você está triste, se você tem problemas de saúde, isso tudo vai contribuir. Mas se você entende que cada momento seu é um, como ela falou, olha, uma hora eu quero estar com o cabelo cacheado, outra hora eu quero estar com o cabelo liso e está tudo bem. Quando a gente fala que você precisa de se aceitar do jeito que você é, não significa que você precisa de estar o tempo todo aonde você está agora. Então, isso é a questão, de amar-se ao ponto de entender que cada momento da sua vida é uma fase e que ela pode ser passageira ou não, mas depende de quem? De você mesmo. E é isso que a gente precisa de entender. A sociedade vai o tempo todo nos ditar o que a gente deve ser, o que a gente não deve ser. Mas quem tem que se enxergar de acordo com o que realmente é você. Não adianta eu dizer para você que mãe solo, toda mãe solo, ela tem que ser forte. Gente, a gente tem que entender a nossa fragilidade exatamente para a gente poder ter esse sustento. Só é forte quem se reconhece como frágil. Porque aí você entende seu valor. Foi o que eu falei sobre a questão da taça.
Então, que hoje a gente reconheça o nosso valor. E como ela falou, sabe, vão ter julgamentos? Claro que vão ter, o tempo todo tem. Mas quem vai se colocar nesse tribunal sou eu e você. A gente pode se retirar dele o tempo todo. E não é só como mulher, é como sociedade. Acho que nós encerramos, pastor. Ai, que ótimo. Bianca, foi maravilhoso, viu? Ultrapassamos de 1 hora. Conteúdo muito importante, pautas relevantes, e você pontuou todas elas muito bem. Eu só tenho a agradecer, né, pela sua participação aqui conosco, por esse conteúdo, por essa entrega. Agradecer a todas as meninas que apareceram aqui também, que vieram, né, contribuir também, né, com as suas falas, com a sua presença. E é isso aí. À noite temos mais treinamentos. E hoje à noite, quem é? Suzy, né? A Suzy vai estar à noite aqui também trazendo mais conteúdos para a gente também. E é sobre isso, é sobre aprender, Só fazer o colocar desafio. em prática para evoluir. Pois não? Deixa eu só deixar o desafio do papelzinho com vocês, né? Eu falei que assim, eu desafio vocês a colocarem, né, lá no grupo para incentivar outras mulheres a reescrever uma nova história. E quando eu digo nova história, é se reescrever fora de um fator de risco depressivo. Então, pega um papelzinho, uma caneta, tira uma foto e posta lá no grupo e fala com as meninas: hoje nós aprendemos que nós podemos ser quem nós quisermos ser de acordo com o padrão que nós mesmos entendemos que estamos bem. Eu espero que esse desafio seja de todas vocês. Muito obrigada pela oportunidade, né, de compartilhar com vocês um pouquinho mais. Eu vou postar a nossa foto lá no grupo e vou abrir o grupo para que vocês possam fazer o desafio, tá? Beijo, meninas. Até o nosso próximo desafio. Fique com Deus. Bianca, gratidão. Foi maravilhoso. Foi mesmo.